Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Suemar Everton e hoje nós vamos falar um pouco sobre as novas APIs do Android 5.0, o Lollipop. E um dos assuntos que teve bastante destaque foi o projeto Volta, que tem por objetivo reduzir o consumo de bateria. Então ele vai disponibilizar novas APIs e ferramentas para que a gente possa realizar isso, executar tarefas de forma mais inteligente, como por exemplo a Job Scheduler API, que vai permitir que nós agendamos certas tarefas para serem executadas não só em relação ao tempo, como nós tínhamos no Alarm Manager, mas também de acordo com algumas características que nós podemos pré-definir, como por exemplo, se o aparelho está carregando ou não, se ele está ocioso, se ele está conectado numa rede sem fio e por aí vai. Então o objetivo do vídeo de hoje é criar um pequeno exemplo usando a Job Scheduler API e mostrando como nós podemos fazer isso. Beleza? Vamos lá? Bom, estou com a tela do Android Studio aberta, vou criar um novo projeto, o nome da minha aplicação pode ser Job Scheduler API. O nome da minha companhia, tudo bem, br.com.suemar, e aqui é o local do disco onde esse projeto vai ficar armazenado. A Job Scheduler API funciona somente na API 21 para frente, tá? Então nós temos que setar ela como como SDK mínimo. Se você não tem a API 21, então você pode ir até o SDK Manager e baixar, ele já está disponível tranquilamente lá no SDK Manager. Aqui tudo bem, eu posso clicar em Next, vou criar uma atividade em branco, não preciso de fragments nem nada neste exemplo. Vou criar uma nova atividade, My Activity, o layout tudo bem, o título aqui a gente vai colocar Job Scheduler API, ok? Finish para ele criar um novo projeto. Beleza, nessa minha tela em branco aqui, eu posso ir aqui na aba de Design e vou colocar apenas um botão. Posso redimensionar aqui. O texto desse botão será agendar tarefa, só isso. O ID eu posso colocar como btn agendar tarefa. Se bem que eu nem vou usar o ID. A propriedade onClick, chamar um método chamado agendar tarefa, tá? Simples, então o nosso arquivo de layout vai ser só este. Então eu vou voltar lá no código da nossa Activity, tá? E vou declarar o método agendar tarefa, né? Ele recebe como parâmetro uma view, que é o controle que disparou a ação, que no caso é o botão. Alt Enter. E ele já resolve a dependência. Bom, antes de agendar a tarefa, a gente precisa criar a tarefa. E aí a gente vai utilizar a classe JobInfo, que a gente pode passar inclusive quais são os critérios para que essa tarefa seja executada. Por exemplo, se o celular precisa estar carregando ou não, se ele precisa estar conectado à rede ou não, e por aí vai. Então aqui tem toda a documentação. Nós vamos criar um exemplo bem simples, apenas uma tarefa que vai ser executada quando o telefone estiver carregando, tá? Então eu vou voltar aqui no nosso Android Studio. E aí eu vou utilizar a classe JobInfo, ok? Ele não reconheceu, dou um Alt Enter, lembrando que a gente tem que estar utilizando a API 21. Eu vou chamar de job, tá? É igual a new jobinfo.builder, tá? Ele vai construir isso daí. E o primeiro parâmetro que a gente tem que passar é o ID do job. Então se você vai agendar diversas tarefas, é essencial que cada tarefa possua o seu próprio ID. E você não deve repetir. Aqui eu só vou criar uma, então posso passar, por exemplo, o número 1 aqui. Mas eu também poderia, sei lá, criar uma variável de classe aqui. Uma variável inteira de classe, chamada, sei lá, job ID igual a 0, né? E aqui eu posso passar ela já incrementando 1, tá? Então esse é o ID do meu job, que eu vou agendar posteriormente. E agora eu preciso passar como parâmetro o componente, que no caso é o serviço que vai implementar esse job. Então a gente vai colocar aqui um new component name, tá? A gente precisa passar o contexto, nosso contexto é o this, e nós precisamos passar a classe que vai implementar esse serviço aí, né? Então eu vou criar uma classe sync job service
.class aqui, o nome da classe. Essa classe ainda não existe, por isso que o Android Studio está dando erro aqui. Mas tudo bem, a gente já volta aqui. Agora aqui a gente vai colocar os critérios, tá? Por exemplo, essa tarefa será executada somente quando o dispositivo estiver carregando. Então eu posso colocar aqui set requires charging, passando como parâmetro verdadeiro. Poderia passar também a questão da rede. Então, vírgula aqui não. Ponto set required network type, e aí eu posso passar se é uma rede sem fio, se é uma rede móvel, se é uma Wi-Fi e por aí vai. Para facilitar o teste aqui, a gente vai deixar somente se estiver carregando ou não. E aí a gente vai colocar o ponto build para ele construir esse job info e alocar nessa variável aqui. Então essa variável vai apontar para esse job info que foi criado. Bom, agora que nós já temos o job criado, então nós precisamos agendá-lo. Só que antes de agendá-lo, nós precisamos recuperar o serviço de agendamento, tá? Então eu vou criar aqui uma variável do tipo job scheduler. Vou chamar de job scheduler mesmo, vou dar o Alt Enter para ele importar a classe. E aí nós vamos utilizar o get system service para recuperar um serviço, tá? Qual serviço? Com context ponto. E aí nós temos todos os serviços disponíveis, inclusive o job scheduler service. Como isso daqui pode retornar qualquer serviço, nós temos que fazer aqui um cast, né? Isso daí. Agora então basta eu usar essa variável aqui para fazer o agendamento deste job aqui. Então job scheduler ponto schedule o job. E aí vamos colocar alguma mensagem no log, tá? Vamos passar aqui a tag, eu vou colocar meu nome e vamos colocar aqui, por exemplo, tarefa agendada com sucesso, tá? Inclusive a gente pode até testar aqui, porque esse método schedule retorna um inteiro, né? E se for maior do que 0, significa que a tarefa foi agendada com sucesso. Então, se isso daqui for verdade, a gente vai exibir isso daqui no log. Um Alt Enter para importar aqui o log. Se isso daqui for, né, maior do que 0. Agora sim. Bom, aqui nós temos um problema ainda, que nós não temos essa classe Sync Job Service criada, né? Nós precisamos criar para implementar o serviço que vai executar a job. Então vou dar um Alt Enter aqui. Ele já dá como uma opção criar essa classe. Eu vou criar dentro deste mesmo pacote que eu já estou trabalhando. Posso dar um OK, né? Ele já trouxe aqui a classe. Só que essa classe ela vai herdar da classe Job Service. Okay? Como vou dar um Alt Enter, ele vai reconhecer a classe Job Service. E como nós estamos herdando da classe Job Service, nós devemos implementar os métodos abstratos que estão na classe Job Service. Como por exemplo aqui, ó, o método onStartJob. Então eu vou dar um Alt Enter e vou colocar para ele implementar os métodos. Ele já vai trazer a assinatura dos métodos onStartJob, já vou explicar o que é isso. E também a assinatura do método onStopJob. Dei um OK aqui. A gente vê que em ambos os métodos a gente tem que retornar um valor booleano, tá? Também já explico o que é isso. Antes disso, vamos só colocar aqui no log para depois a gente poder inspecionar a ordem como os métodos são chamados. Nós vamos colocar aqui uma mensagem. Então eu vou colocar a mesma tag, eu vou colocar aqui onStartJob chamado. A mesma coisa aqui para o onStopJob. StopJob. Um Alt Enter aqui para ele reconhecer a classe log. Bom, esse daqui é o serviço que vai ter alguma interação com o Job Scheduler API. Então nós precisamos declarar esse serviço no nosso arquivo de manifesto. Então eu vou até lá no Android Manifest.xml e ainda dentro da tag Application, tá? Eu vou abrir aqui uma tag Service, cujo nome ele já está reconhecendo aqui para mim, tá? Então eu posso colocar aqui .syncJobService. Posso até colocar aqui também o nome do pacote completo. O nome do pacote está aqui, ó. Vou trazer para cá.
Vai ficar aqui então o nome do pacote, ponto, o nome da nossa classe. Preciso colocar aqui ele como exported, tá? Então Android exported igual a verdadeiro, né? Isso daqui indica que esse serviço pode ter interação com algum outro componente do sistema que não seja a nossa aplicação. E a gente também tem que colocar a permissão de bind job service aqui, né? Então, por exemplo, o serviço de job tem que ser protegido com essa permissão, né? Se ele está declarado no manifesto, mas ele não está com essa permissão, então o serviço será ignorado pelo sistema operacional, tá? Então nós temos que passar aqui este valor. Vamos voltar lá no nosso Android Manifest e vamos colocar aqui então o Android permission. Vamos colocar android.permission.bind job service. E ok, aqui eu posso fechar a tag. Legal, o método onStartJob ele vai ser invocado quando a Schedule API falar, ok, agora por exemplo o seu dispositivo está carregando, então aquele agendamento que você realizou, aquele job que você agendou pode ser executado. E aí você pode verificar, por exemplo, se você ainda quer executar aquilo ali ou não, tá? Por isso, esse valor booleano aqui, que nesse caso a gente vai retornar verdadeiro, porque sim, a gente tem alguma coisa ainda para fazer. Mas o que a gente vai fazer? A gente precisa então especificar, tá? E aí a gente vai criar uma classe do tipo async_task, que é a mesma classe lá que a gente usa quando a gente vai conectar com uma rede sem fio, ou que a gente vai conectar com a internet, por aí vai. Isso significa que essa classe ela tem um método chamado doInBackground que roda em uma outra thread, tá? Não roda na UI thread. Isso significa que a gente pode executar alguma coisa, fazer algum processamento, por exemplo, mais pesado, sem que a UI do usuário fique bloqueada. Então, primeiro aqui, antes de invocar para executar a classe, vamos criar a classe. Eu posso criar aqui mesmo dentro dessa classe SyncJobService, desde que, claro, a classe seja estática, né? Então, vou criar ela aqui. Vou chamar, tá, de JobTask, tá? E ela vai herdar da classe async_task. Async_task. E aqui a gente tem que passar três tipos genéricos, por exemplo, os dados que esse job tem. Então, por exemplo, o celular tem que estar sendo carregado para esse job ser disparado. Dados de relação ao progresso do job e dados do resultado do job, tá? Então, eu vou passar aqui como primeiro parâmetro job parameters, tá? A parte de progresso a gente não precisa trabalhar nesse exemplo, eu vou colocar aqui void, e a parte de resultado mesmo job parameters. E aí a minha classe começa aqui e termina aqui, né? Aí ele está falando aqui que ele não conhece a classe async_task, vou dar um Alt Enter, vou importar a classe, e ele vai falar, por exemplo, que a classe async_task tem alguns métodos abstratos, e como a gente está herdando dela, a gente precisa implementar. Vamos implementar pelo menos o doInBackground, tá? Só que a gente também pode implementar outros, que é o onPre-execute e onPost-execute. Então também vou colocar aqui, vou clicar com o botão direito, vou colocar Generate, Override Methods, e vou colocar aqui o onPre e o onPost-execute. A parte de progresso e a parte de cancelar essa tarefa a gente não precisa trabalhar aqui agora. Como vocês já devem saber, o onPre-execute e o onPost-execute é executado na UI thread, tá? Então você pode criar, por exemplo, uma caixa de diálogo falando que aquela tarefa está em execução e por aí vai. E este cara aqui é executado em uma outra thread que não a UI thread, tá? Então aqui a gente pode colocar um log. Vamos colocar aqui onPre-execute. Vou copiar aqui. Vou colocar aqui o onPost-execute. Só para ficar na ordem, para quem não está muito familiarizado, eu vou deixar na ordem de execução. Primeiro ele faz o pre-execute, o doInBackground e o post-execute. Agora, dentro da classe JobTask,
nós vamos criar uma variável de instância do tipo job service, tá? Eu vou chamar de job service mesmo e nós vamos criar um construtor para receber o job service como parâmetro e armazenar dentro dessa variável de instância. Então, por exemplo, o construtor não tem nenhum retorno, o nome do construtor é o mesmo nome da classe, como vocês já devem saber. Então, eu vou colocar aqui um job task, passando como parâmetro, como parâmetro, um job service. Job service. E aqui o construtor nada mais vai fazer do que guardar o parâmetro na variável de instância, né? Eu já vou falar o motivo da gente estar armazenando uma referência para o job service. A gente vai trabalhar aqui no onPostExecute isso daí. Mas agora vamos para o do in background. Aqui sim a gente vai executar a nossa tarefa. Então vai, sei lá, baixar um arquivo da internet, conectar com um serviço, enviar alguma informação, ou seja lá o que você pretenda fazer. Aqui então eu vou simplesmente colocar aqui, vou usar o system clock.sleep, vou só deixar a thread dormindo aí por, sei lá, por 4 segundos, tá? 4.000 milissegundos. E aí eu preciso retornar um valor, eu preciso retornar um job parameters, então return o meu params aqui, ó, na posição 0, né? Que é o cara que vai ser retornado para o onPostExecute. Ok, nós já temos praticamente a nossa classe JobTask implementada. Ainda falta um pequeno detalhe. Mas aqui nós já temos condição de chamá-la, tá? Então, por exemplo, quando o método onStartJob for chamado, e quando isso vai acontecer? Quando, por exemplo, o critério do seu dispositivo bater com a tarefa que você agendou. Então, por exemplo, quando o cara clicou no botão, a gente agendou, a gente criou um job, falando que esse job tem que ser executado quando o telefone está sendo carregado, tá? E aí nós agendamos esse job. Morreu o assunto, tá? A partir daí é o Android que vai disparar esse serviço. Por exemplo, a pessoa, o usuário colocou o dispositivo na tomada. A Job Scheduler API vai chamar esse serviço aqui, que é o serviço que nós declaramos, que é o Sync Job Service. Ele vai vir aqui e vai disparar o método onStartJob. Ele vai falar, ó, beleza, tarefas que você executou já estão com o critério batendo. Então, você agendou uma tarefa falando que queria que fosse executada quando o telefone estivesse sendo carregado, e ele está. Se vira. E aí você pode chamar a classe JobTask que vai executar o que você deseja, tá? Então aqui a gente já pode, por exemplo, chamar isso daí. E aí então a gente vai criar aqui um novo objeto do tipo JobTask. E aí a gente precisa passar como parâmetro o Job Service, tá vendo? Nós estamos usando esse construtor aqui. Então o nosso Job Service aqui é o nosso dis, ok? .execute, passando como parâmetro os nossos próprios parâmetros que estão sendo recebidos no método onStartJob. Então isso daqui vai executar essa classe AsyncTask. Primeiro ele vai executar o onPreExecute. Depois ele vai executar o doInBackground, que não vai fazer nada, só vai deixar a thread dormindo por 4 segundos. E depois ele vai chamar o onPostExecute, que é onde a gente pode finalizar a job. Tá? Nós vamos falar, por exemplo, que a job foi executada com sucesso e que ela pode ser removida do agendamento. Por isso que nós criamos uma variável de instância aqui do tipo Job Service. Por quê? Porque agora nós vamos usar essa variável de instância, dis.jobservice.jobFinish, para falar que aquela tarefa foi executada e ela não precisa mais estar no agendamento. Então a gente pode passar os mesmos parâmetros aqui, tá? E aí um valor booleano, que significa se essa tarefa ela precisa ser reagendada ou não. E no nosso caso, não. Não precisa ser reagendada. Então nós vamos passar uma variável do tipo falso. Muito bom.
Aí a única coisa que está faltando explicar aqui é o onStopJob. Quando que isso daqui vai ser chamado? Isso aqui vai ser chamado, por exemplo, automaticamente pela JobScheduler API quando a nossa job está em execução, mas os critérios não batem mais com os critérios originais. Por exemplo, a gente criou uma job falando que deve ser executada quando o telefone está carregando, ok? Então, sei lá, quando o telefone está carregando, a gente executa a nossa job que vai baixar um arquivo, sei lá, de 100 megabytes da internet. Então, isso aí vai demorar um pouco. Só que aí, de repente, o cara pega e despluga o telefone da tomada. E a gente ainda não finalizou a nossa job, tá? Esse método aqui ainda não foi invocado. Significa, então, que ele vai chamar o método onStopJob, e aí você, como desenvolvedor, tem que prever o comportamento para cancelar aquela job, que vai cancelar o download, e aí você pode inclusive reagendar isso daí para ser executado futuramente, ok? Bom, chegou a hora de testar, então vou executar meu aplicativo, vou abrir o emulador aqui. Vamos abrir o emulador. Lembra que o emulador que você tem que estar executando tem que estar no Android 5.0, tá? Porque esse aplicativo que a gente criou, ele requer a API 21 como mínima, tá? Então aqui o Genymotion já possui uma máquina virtual com o Android 5.0, mas no SDK Manager, se você estiver utilizando o emulador oficial, você também pode baixar tranquilamente. Vou limpar meu log aqui. Vamos limpar o log. Aqui no Genymotion, eu vou aqui na parte de opções aqui, tá? E eu tenho a parte da bateria e ele está usando a bateria e está descarregando essa bateria, tá? Significa o quê? Que quando eu agendar a tarefa, essa tarefa não vai ser executada. Por quê? Porque eu não estou com o aparelho ligado na tomada. Então eu vou agendar a tarefa. Ele escreveu aqui no log que a tarefa foi agendada com sucesso, mas note que não apareceu nenhum desses logs do onStartJob chamado, do onPreExecute, do doInBackground, que a gente esqueceu de colocar aqui, e do onPostExecute. Tá? Então agora sim eu vou voltar lá no meu Genymotion e eu vou falar que eu estou carregando, tá? Então agora, note que ele ainda não apareceu isso daí. Por quê? Porque a JobScheduler API vai esperar pelo menos 2 minutos que o telefone esteja carregando, que o dispositivo esteja carregando, para aí sim chamar o método. Então eu vou esperar um pouco, depois eu vou acelerar isso daí na edição. Vamos aguardar a mensagem aqui ser chamada com sucesso. Opa, e agora sim, 2 minutos depois, a gente teve a mensagem do onStartJob chamado, né? Nesse momento, a JobScheduler API falou que a gente poderia executar o serviço, ela chamou o nosso serviço, né? E aí a gente chamou a nossa classe AsyncTask, que executou o onPreExecute, o doInBackground e o PostExecute, né? A gente só não colocou nada no log aqui. Pode colocar aqui também log.i doInBackground chamado. Uma coisa muito legal também, pessoal, quer ver? Vamos voltar aqui na nossa Activity. E na hora que a gente está agendando a nossa tarefa, nós estamos falando aqui que o telefone, o dispositivo tem que estar carregando, né? A gente também, por exemplo, aqui tem vários métodos. Vou passar um aqui para vocês, que é o setOverrideDeadline, e aí passando como parâmetro quantos milissegundos. O que isso significa? Vamos supor que você quer que a tarefa só seja executada quando o dispositivo está carregando, conforme nós criamos aqui. Só que se o usuário, por exemplo, demorar mais que 3 horas para colocar o dispositivo na tomada, nós não podemos ficar, por exemplo, 3 horas sem executar este serviço. Então nós colocamos aqui uma deadline, tá? Lógico que eu não vou colocar 3 horas aqui, porque senão no exemplo eu teria que aguardar
3 horas para mostrar isso para você, então ficaria inviável. Então eu vou colocar aqui uma deadline de 6 segundos, por exemplo. Isso significa o quê? Que se a tarefa agendada não for executada em 6 segundos, se em 6 segundos a pessoa não colocou o dispositivo na tomada, nós vamos executar a tarefa assim mesmo. Então vou clicar aqui, vamos limpar o log, o emulador está aqui, vou colocar ele como descarregando. De novo, né? Vou limpar o log. Então ele está descarregando, não deve ser executado, tá? Só que porém a gente colocou uma deadline de 6 segundos, então eu vou agendar a tarefa, ela foi agendada, vou aguardar alguns segundos aqui, 6 segundos, né? E aí, mesmo assim, sem eu colocar o dispositivo na tomada, ele chamou automaticamente o Start Job e por aí vai. Pessoal, então é isso. O objetivo do vídeo era construir um pequeno exemplo mostrando para vocês como usar essa nova API do Android Lollipop, que é a Job Scheduler. É uma API muito poderosa, a gente pode combinar diversos critérios, uso de rede sem fio, uso de rede móvel, dispositivo ocioso, dispositivo carregando. Existem diversas coisas que a gente pode combinar para executar diversas tarefas no momento mais adequado, sempre visando otimizar a bateria do usuário, ok? Espero que tenha sido útil e que ajude vocês a criarem aplicativos mais sofisticados e mais inteligentes. É isso daí, um grande abraço e até o próximo vídeo.